Olá, sextos anos, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar do capítulo 19, né, sobre as rochas, que está na página 42 da apostila 3. Então, vocês vão começar aí com aquecendo, vocês vão ver que nós temos duas fotos aí, duas imagens, né? São dois ambientes. E o que que nós estamos vendo em comum? Então, eu tenho aqui, né? Nesses dois ambientes, eles apresentam as rochas, né? Daí, no pensando nisso, ele vai perguntar, na sua opinião, os ambientes apresentam a mesma formação? Não, né? Porque as rochas são diferentes, então a gente vê que eles têm diferentes formações. Então é isso que nós vamos falar agora na nossa aula. Então, na página 43, mãos à obra, a gente vai para a formação das rochas. A classificação das rochas é feita de acordo com o processo de formação. Então, nós temos três tipos, né, de rochas: as magmáticas, as metamórficas e as sedimentares. Nós vamos falar primeiramente das magmáticas. Elas também são chamadas de ígneas e formaram-se pelo resfriamento, né, do magma expelido pelos, né, vulcões. E depois que de expelido, ele é resfriado, né? São as rochas mais encontradas na nossa crosta terrestre. Então, são as primeiras rochas. O magma saiu pelo vulcão, né? Pelos vulcões, né? Foi expelido. Esse derramamento de lava, depois ele é resfriado e foram surgindo, né? Foram formadas as primeiras rochas na crosta terrestre. Aqui no desenho nós temos dois tipos, né? O granito, aqui, daí nós temos o basalto, são os exemplos de rochas magmáticas. O granito é bastante comum, é uma rocha magmática intrusiva, isto é, formada dentro da terra. Ela é resistente e ela é usada como calçamento, guias, pisos, né, pias, etc. O granito é formado de minerais, né, quartzo, feldspato e mica. Já o basalto, aqui embaixo, a gente vê que ele tem a cor cinza, né? Geralmente é cinza. Ele é uma rocha magmática extrusiva. Ela foi formada externamente sobre a superfície terrestre, quando ocorre o resfriamento e a solidificação do magma expulso pelos vulcões. O basalto ele é usado como uma pedra britada para concreto e também no revestimento de pisos de ruas, né? No passado remoto do nosso planeta, né, bilhões de anos atrás, teve um derrame de basalto no sul do Brasil, que depois de sua decomposição originou a terra roxa, que ela é muito fértil e que contribuiu para o sucesso da agricultura nessa região. As pedras pomes super porosas, muito leve, né, por causa dos gases, é a lava vulcânica endurecida rapidamente. Serve como lixa ou abrasivo da pele, né? Então serve para o descamamento da pele. Agora vamos ver as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas resultam das modificações ou desgastes sofridas pelos outros tipos de rocha. Isso pode ocorrer pela ação do vento, né, que causa erosão, pela temperatura que faz a rocha aumentar de volume com o calor e diminuir de volume com o frio. E aí também ele há um desgaste, né? Uma erosão pela água e por outros fatores. Esses fatores, eles fazem com que partículas menores, né, o sedimento, aqueles grãos, se soltem das rochas magmáticas e sejam transportadas e depositadas num determinado ponto. Então, o vento carrega, né? Ele vai ser depositado ali. Daí esses sedimentos e restos de seres vivos vão sendo pressionados pelas camadas superiores, então começa a ser pressionado por outras camadas e acabam por formar rochas sedimentares, também chamadas de estratificadas, porque estão em estratos ou camadas. Então, se a gente vê, por exemplo, uma rocha calcária, a gente vai ver que ela é formada assim por camadas, porque depende do sedimento que
ajudou a formar ela. De acordo com a natureza dos sedimentos, podemos classificar essas rochas em. Então, nós temos, no caso aqui, o arenito, formado pela compactação de grãos de areia, como o de Vila Velha em Paraná, que é uma famosa taça, né? Que quem vai para Vila Velha pode ver lá no Parque Estadual de Vila Velha, lá em Ponta Grossa. Ela é formada, tá? Pelos grãos de areia. A argila, né, uma rocha mole e elástica, quando ela é umedecida, quando é molhada, ela é chamada também de barro. Pode ser vermelha, usada na confecção de tijolos e telhas, amarela ou branca, e esta denominada caulim, usada na fabricação de objetos e porcelanas. Daí nós temos o calcário que é poroso e, portanto, muito permeável, desmancha tão facilmente que origina, com o tempo, cavernas e grutas. Resulta do depósito de carapaças, de carbonato de cálcio e de esqueletos de antigos animais marinhos, indicando a remota existência de um oceano no local. Então, a gente tem ali na Lagoa Verde, ali, a gente tem, antigamente, fazia-se extração de calcário. Daí, com a extração, teve um lençol de água, né? E hoje nós temos a lagoa, né? Aquele lago de grande profundidade. E o calcário, né? Do que resultou essa rocha? Da decomposição de carapaças, né? De determinados animais, né? Marinhos. Então, é uma indicação de que na nossa região também tinha um oceano há bilhões e milhões de anos atrás. O cimento é uma mistura de calcário e argila, aquecida a 1500 graus e depois ela é moída. O calcário também é usado na fabricação do giz, né, da sala de aula, quando aquecido a 800 graus Celsius a 1000 graus Celsius, origina a cal, usada na construção civil. A água, que se infiltra em rochas calcárias, se apresenta saturada de calcita, de carbonato de cálcio. Essa água, quando goteja do teto de uma caverna, forma estalactitas. Então, aqui, ó, é água, né, com calcário, né, com carbonato de cálcio. Então, ela começa a gotejar aqui, ó, e vejam que ela está formando os estalactites, né, nas cavernas. E essa gota, né, quando ela cai aqui, ela vai se depositando e vai formando os estalagmites, tá? Então, olha aqui o interior de uma caverna. Depois, o próximo aqui são os sambaquis, que são restos de conchas e utensílios de cozinha, esqueletos, etc., geralmente encontrado na costa oceânica ou em lagos, revelando a existência de antigas civilizações. As rochas carbonadas resultam da transformação de restos de antigas florestas que foram soterradas, elas foram encobertas, né, por outros sedimentos. O vegetal decomposto e soterrado em um meio úmido transforma-se em turfa, passa por outros estágios até chegar ao estágio de hulha ou carvão coque, de alto poder calorífico, que ele é usado em siderurgia e nas usinas termoelétricas para gerar eletricidade. O carvão de cor preta é uma rocha mole extraída de minas subterrâneas. Dizemos que é uma rocha de origem orgânica, né, que é proveniente da transformação de organismos vegetais mortos e soterrados. Então, essas rochas carbonadas aqui, né, ela é a transformação de restos de antigas florestas, né, que foram soterradas há bilhões e bilhões de anos atrás. Os outros tipos de rocha agora, então nós vimos as magmáticas ou ígneas, as sedimentares e agora as metamórficas. As metamórficas, por meio do aumento da pressão e da temperatura de algumas rochas, né, magmáticas ou sedimentares, mudam para o gneiss, mármore, ardósia e xisto. Então, o que aconteceu? Um aumento na pressão e na temperatura fizeram com que as rochas magmáticas ou sedimentares formaram as rochas metamórficas, né? E exemplo dela nós temos aqui. Então, aqui nós temos
o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, que é um grande aglomerado do gneiss, ou gneiss. O gneiss e granito têm os mesmos minerais em sua composição, né? Então, se a gente olhar no granito, a gente vai ver que o granito, ele é uma rocha formada de quartzo, feldspato e mica. Só que ela tem isso, mas ela tem uma outra, tá? A gente vê que ela tem uma outra, né? Ela tem a mesma composição, mas ela tem um rearranjo desses seus minerais, tá? É uma rocha muito dura e está presente em muitos pontos geográficos do Brasil. Então, a gente vê no Brasil muito essa rocha. O mármore tem origem calcária, é usada como piso, tampo de mesa, pia, etc. Pode ser branco, rosa, esverdeado e até preto. Então, eu tenho aqui o gneiss e a ardósia, né? A ardósia cinza esverdeada pode ser cortada em fatias e serve como piso de jardins, interiores, telhados e lousas. O xisto, ou carvão de pedra, é originado pela compressão de materiais sedimentares e do xisto betuminoso pode ser extraído, tá, o petróleo. Então, aí nós temos os três tipos principais de rochas e os seus, né, minérios, minerais, as suas outras rochas que eles são formadas a partir, né, das modificações ou de pressão ou de temperatura. Bom, daí vocês têm aí um textinho para fazer uma leitura no Conectando. Depois do Conectando, a gente vai falar dos fósseis, né? Os fósseis, os seres vivos que hoje não existem mais, podem ser estudados desde que algum registro deles seja encontrado. Esses vestígios não só permitem conhecer os animais e os vegetais do passado, como também sua idade, o tipo de ambiente que eles viviam, né? Portanto, o tipo de solo, de clima, a gente vê o tipo de alimentação, etc. E também as relações entre estes organismos e os mecanismos pelos quais ocorreu a evolução ou mudança na forma de vida do nosso planeta. Então, é muito importante a gente estudar os fósseis, porque a gente, né, conhece como era no passado e a evolução, né? Geralmente o corpo de um animal ou uma planta, ele é soterrado por camadas de sedimento. Músculos, nervos e outros órgãos, né, desaparecem pela ação de bactérias e fungos. Então nós temos os decompositores, mas as partes duras, ela pode sofrer um tipo de mineralização, isto é, vai sendo substituída por minerais. Às vezes, uma estrutura se decompõe totalmente, deixando um buraco na rocha, o qual, como um molde, acaba sendo preenchido por minerais. Então, nós temos aí os fósseis. Então, os fósseis, né? Eu tenho aqui um, um animal aqui que ele foi, né, preso em âmbar, né? Então, às vezes uma estrutura se decompõe totalmente, deixando buraco na rocha. Aqui eu tenho uma pegada, o qual com o molde acaba sendo preenchido por minerais. Mas flores, grãos de pólen, insetos podem ser preservados inteiros quando envolto por âmbar. O que é âmbar? É uma resina transparente que se solidificava após ter sido produzida por um pinheiro extinto. Então, esse âmbar, ele caía, né, sobre ou uma flor, com grãos, ou pólen, um inseto, e preservava ali os animais. Então, eu tenho aqui também pegada, a gente pode encontrar ovos, a gente pode encontrar fezes, né, além de toda a estrutura do animal. E os fósseis são muito importantes para o estudo, para a gente conhecer os seres vivos, para conhecer o nosso planeta, né? Os minerais e os minérios. Todas as rochas são formadas por minerais, substância que compõe a crosta terrestre.
O calcário tem a calcita, mineral formado por carbonato de cálcio. Quartzo, feldspato e micas constituem o granito. Então, quando eu falo em granito, né, eu vou falar que ele é formado, né, por minerais. Minérios são encontrados em jazidas, deles podemos extrair metal. Então, eu tenho o minério da bauxita, que eu posso extrair o metal alumínio, calcopirita, o cobre, cassiterita, o estanho. Do minério galena, posso extrair o chumbo, da hematita, o ferro, da pirita, o enxofre. Ouro, prata, platina e cobre podem ser encontrados de forma pura na natureza, na natureza. Porém, por serem raros, bonitos e muito resistentes, alguns minerais são considerados preciosos, como o diamante, a safira, a esmeralda e o rubi. Então, esses minerais, eles são raros, bonitos e muito resistentes. Então, ele tem um valor comercial muito grande. Daí nós temos as pedras semi-preciosas, né? A ametista, a água marinha, o topázio, a turmalina, que já tem um valor mais baixo, por isso semi-preciosas. A cor das pedras preciosas é resultado da sua composição química. A safira, por exemplo, é derivado do mineral corindo e apresenta as cores azul, né? Verde ou amarela, pois mostra titânio, ferro na sua composição e não o crômio do rubi. Então, a gente vê que conforme, né, a cor é um resultado da sua composição química. As cores do quartzo ametista variam do azul ao roxo, uma vez que na sua composição encontramos ferro e manganês. O diamante é o mineral mais duro que conhecemos, capaz inclusive de provocar risco nos vidros. Então, a gente tem, né, o diamante que consegue cortar o vidro. Depois do diamante, os minerais mais duros são o corindo e o topázio, enquanto o talco é o mineral mais macio que nós temos. Tá? Bom, agora vocês vão para as atividades aqui na página 49. Então, vocês vão fazer A1, A2, A3, tá? Olha aqui A3, só assinalar uma. Depois, vocês vão para A5, que como é formada a pedra pome, tá lá na frente, né? Então, vocês vão fazer A5, A, B, C, E. A número 6, então aqui vocês têm desse lado, vocês vão a rocha e aqui o modo de formação. Então, vocês têm 1 magmática, 2 sedimentares, 3 metamórfica. Então, vocês vão pôr aqui nos parênteses aqui qual é, né? Vocês têm a rocha e o seu tipo de formação. Depois, vocês vão para a 8. A8, a letra A8 aqui, tá? Somente essa questão aqui. Daí, parou, tá? Então, voltando. A1, A2, A3, A5, A, B, C, a letra 6 e a número 8, tá? Ah, tem a número 9 também. Então, vocês têm a 8 e a 9 que está relacionada com o texto aí, tá? Tchau, até mais. Qualquer coisa, nós estamos no nosso grupo do WhatsApp, tá, gente? Beijos, beijos.